Lucas capítulo 18, dos versículos 18 ao 25, diz o seguinte: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra ao teu pai e à tua mãe. Honra ao teu pai e à tua mãe. E disse-lhe ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude, desde a minha meninice, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Versículo 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Versículo 24. E vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olhando atentamente para essa palavra de Lucas 18, sobre acerca desse jovem rico, eu acho interessante essa história pelo conceito bíblico. Assim, o conceito bíblico é lógico, desculpa a palavra errada, o embaralhamento aqui. Eu acho interessante essa história do jovem rico, porque assim, digamos, a gente olha muitas vezes para as situações e a gente vê o que? Uma condição aqui onde não é Jesus que vai atrás desse jovem, mas sim esse jovem, ele chega até Jesus, chamando Jesus de um bom mestre, e Jesus logo rebate, porque ele diz que ele não é bom, que a única pessoa que é bom só há um, que é Deus. E ele pergunta o que ele teria que fazer para poder herdar a vida eterna. E Jesus falou acerca de se ele conhecia todos os mandamentos, citou, e ele falou que tudo isso ele tinha guardado desde a sua juventude. E antes de eu prosseguir para frente, eu acho interessante essa afirmação desse jovem, porque assim, você observa que era um jovem que praticamente vivia na lei, praticamente seguia todas aquelas, estava dentro de todos os padrões, digamos assim, para ser um verdadeiramente, eu não vou dizer nem servo de Deus, um seguidor de Cristo. Porque foi o que, quando Jesus ele fala: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus ali, ele chama ele para que ele pudesse seguir a Jesus. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso. Como seguir Jesus? Aí você me pergunta, mas estranha essa pergunta, né? Como seguir Jesus? É um pouco meio assim, né? Tipo, não é eu me converter, entregar minha vida para Jesus e eu estou seguindo a Jesus? Entenda bem sobre o que eu vou falar. Eu quero falar sobre isso, como seguir a Jesus. Por quê? Por mais que esse jovem rico aqui ele tivesse de fato, fosse um rapaz obediente de fato a todas as leis, porque a Bíblia, o próprio Jesus, ele vê isso no jovem rico, e por mais que ele guardasse todos os seus mandamentos, não só guardasse, mas praticasse toda a sua vida, essa questão desses mandamentos do Senhor e guardado ele todos os seus corações, o jovem rico tinha uma coisa que impedia que ele pudesse servir a Cristo. E o próprio Jesus ele fala que é muito difícil, resumindo pelas minhas palavras, é muito difícil alguém entrar no reino, pessoas que obtêm riquezas entrar no reino de Deus. Mas porque a gente vê muito pela questão de que quem obtém muitas riquezas geralmente é muito apegado ao dinheiro. Isso se torna uma coisa dificultosa, porque a pessoa muitas vezes ela precisa renunciar tudo aquilo, ela precisa de fato deixar tudo aquilo que ela tem para trás para poder servir a Jesus. E tem pessoas que não querem abandonar a sua vida de riqueza, não querem, vou citar, tem cantores aí famosos que não querem abandonar a sua fama para seguir a Jesus, entre outras coisas. E a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu não quero trazer com essa visão. Lógico que essa visão ela se aplica também nessa questão
da afirmação que Jesus fala, que ele deveria se desprender, faltava ainda uma coisa para que ele pudesse servir a Jesus. E quando eu faço essa pergunta, como seguir a Jesus? A gente muitas vezes, às vezes se acha muito apto, digamos 100%, para poder servir a Cristo. Mas mal sabemos nós que se nós pararmos por um dia, dois, pararmos por um tempo para fazer uma análise da nossa vida, a gente vê que a gente não dedica 100% da nossa vida a Cristo, a Jesus. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa em nossas vidas que vai nos prender, ou seja, que vai tirar praticamente o nosso foco do próprio Jesus, porque a gente não vai ter aquele 100% de foco nele por conta de alguma coisa que nos prende, que não nos deixa de fato seguirmos a Cristo da forma como devemos. Paulo ele cita numa das cartas dele que melhor seria se os que são solteiros e viúvas se permanecessem, solteiros e não se casassem, porque aí sim eles poderiam seguir a Cristo 100%, porque não teriam preocupação nenhuma, não teriam com nada que se preocupar, porque geralmente quando você tem uma vida de casado, não estou trazendo aqui para uma visão de casamento não, só citando um exemplo. Quando você tem uma vida de casado, é como Paulo fala, você não vai se dedicar o seu tempo completamente ao Senhor, porque você vai ter que, com os cuidados das coisas, digamos, do mundo em relação ao seu casamento, à sua família. Você vai ter que trabalhar para manter a sua família, você vai ter que ser o cabeça da casa, você vai ter que ter responsabilidades dentro de casa. Então, Paulo cita entre essas questões e outras, porque assim, você não vai conseguir servir a 100% a Jesus. Então veja bem, um jovem aqui ele está praticamente nos padrões corretos para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. É tanto que Jesus fala, vende tudo o quanto tens, dá aos pobres e me segue. Porque Jesus viu naquele jovem algo que praticamente a gente lendo a Bíblia, possa ser que a gente possa muitas vezes não enxergar o que Jesus viu nele. Mas Jesus com certeza viu algo muito interessante naquele jovem, que Jesus queria que ele seguisse. E quando ele fala que tem guardado todos aqueles mandamentos e tem seguido tudo aquilo desde a sua juventude, desde a sua meninice, eu creio em mim que Jesus ficou maravilhado com aquilo. Porém, Jesus sabe que para servir a Ele, você tem que ter uma vida de renúncia, você tem que se desapegar das coisas que vão com certeza te atrapalhar na caminhada com Cristo. É preciso que você abra mão daquilo. E o que ele pediu que o jovem rico abrisse mão era apenas das riquezas que ele tinha. Agora eu vou citar um exemplo de, às vezes, uma pessoa que quer, por exemplo, tem pessoas que frequentam a igreja há muito tempo, como eu já conheci muitas pessoas que frequentam a igreja muitas e muitas vezes e tem aquela vontade de se converter, mas sempre que às vezes houve um chamado, houve um convite, muitas vezes se recusam. E às vezes você chega para aquela pessoa e conversa para saber, poxa, fulano, o que aconteceu, cara? Eu sei que você sente no coração, você tem vontade de entregar a tua vida para Jesus, trilhar um novo caminho, ter uma vida transformada, mas você não consegue, o que está acontecendo? Aí tem pessoas que chegam, não, cara, é porque é complicado, porque se eu me converter, eu vou ter que abandonar isso, eu vou ter que abandonar aquilo, eu vou ter que me afastar de certas amizades, de parar de frequentar certos lugares. Sim, isso é uma verdade. Se você entrega a sua vida para Jesus e a sua vida é dele, você tem que fazer a vontade dele, não a sua. Então a sua vida tem que ser completamente mudada. Essa é a realidade. Então assim, e entrando aqui para o assunto principal, isso que quando eu falei lá atrás e terminando sobre o que eu falei, que muitas vezes a gente acha que estamos seguindo a Cristo da forma correta, que estamos 100% de verdade seguindo a Cristo, sendo seus seguidores e discípulos dele, muitas vezes não estamos. Porque às vezes tem alguma coisa que sempre vai estar nos atrapalhando, seja trabalho, seja alguma coisa que muitas vezes a gente prioriza, ao invés de a gente priorizar a Jesus, porque o nosso foco maior, o nosso prêmio maior é celestial. Mas muitas vezes a gente está tão fixado em se apegar a coisas do mundo que a gente acaba se esquecendo disso. E você vê
Tira pelo exemplo dos discípulos, quando Jesus chega para os discípulos, os pescadores, Pedro, se eu não me engano, era Tiago, não lembro, teve que ter os pescadores. Quando Pedro diz, vem me segue que eu vou te fazer. Estou resumindo com as minhas palavras, viu, pessoal? Para vocês entenderem. Quando ele chama para seguir a eles, para eles largarem aquelas redes, seguir a Jesus, que ele ia fazer eles pescadores de homens, olha a atitude dos caras. Eles não foram perguntar à família se eles poderiam fazer aquilo, não foram perguntar a seus pais, não foram pedir a aprovação de ninguém, não foi pensar, não, Jesus, mas eu tenho minhas ocupações ali, eu tenho A, B e C para fazer ali, não tem como eu seguir o Senhor não, Jesus. Deixa eu primeiro resolver os meus problemas, depois eu te sigo, porque aí eu vou poder dedicar o meu tempo 100% para seguir somente a Ti. Você não vê esse tipo de atitude. Quando Jesus inicia o seu ministério, que ele começa a escolher os seus discípulos, todos aqueles que ele chama para seguir a ele, você pode prestar atenção que eles largam tudo o que eles estão fazendo e na mesma hora eles passam a seguir Jesus. Então você vê aí um grande exemplo, uma grande lição que os discípulos trazem para a vida da gente. Quando você reconhece, meu irmão, que Jesus ele é o verdadeiro Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente põe ele em primeiro lugar, ele se torna prioridade na nossa vida, independente do que a gente estiver fazendo. Você pode ter certeza, você vai abandonar tudo e vai dedicar o teu tempo somente para ele. Agora é lógico, eu não vou deixar uma coisa bem clara, não estou dizendo para você abandonar teu trabalho, não estou dizendo para você não fazer mais nada da tua vida e tipo assim, se ligar, passar 24 horas do dia fixado só em Jesus, não. Porque a gente sabe que a gente tem uma vida, a gente precisa trabalhar para a gente se manter, lógico, né? Tem pessoas que têm uma família, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos. Mas o que eu quero trazer com isso que eu estou falando é só para a gente... para a gente seguir verdadeiramente a Jesus, a gente tem que, de fato, ver o que são prioridades na nossa vida. Eu me refiro a coisas que tipo, são separados da família, porque isso é uma obrigação nossa. Por exemplo, um dia eu vou ter uma família, vou ter filhos, vou ter mulher, vou casar, eu vou ter que dedicar o meu tempo para minha família também. Mas aí o que eu não posso deixar de fazer é dedicar o meu tempo mais para a família do que para Jesus. Jesus ele tem que ser prioridade na minha vida, independente de qualquer coisa. Entendeu? E assim, é isso que eu quero trazer com essa visão para vocês. Entendeu? Porque o jovem rico, ele só precisava desapegar das riquezas. Muitos de nós não temos esse problema, porque Jesus ele nos dá o suficiente para nós nos mantermos. Como a própria palavra, como o próprio Jesus ele fala. Se eu não me engano, no livro de Mateus ele fala que busquem primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, o teu comer, o teu vestir, o teu... Não, você não precisa se preocupar com outras coisas, apenas foque no reino de Deus. Então, assim, são coisas que a gente não deve se preocupar. No nosso caso, de muitos, a nossa questão não é riqueza. Então a gente tem que ver o que é que está impedindo da gente ser seguidor de Jesus, um verdadeiro seguidor de verdade. Agora sim, seguidores de Cristo, eu me refiro como os apóstolos de Jesus, que não só seguiam, estavam com Jesus o tempo todo e ainda faziam a sua obra, pregando o Evangelho, ganhando almas para Cristo e batizando também aquelas pessoas que eram ganhas para Jesus. Porque também não é só a gente ser um seguidor de Cristo por estar ali seguindo a Jesus e a gente não fazer nada, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Isso é uma ordenança do próprio Jesus, que ele deixou quando ele foi para a glória. Então é algo que temos que seguir também esse padrão de ordem que o Senhor Jesus nos deu. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo falar em relação a isso, porque eu acho muito interessante essa história. Triste saber que o jovem rico ele achou essa palavra muito pesada para ele, ao ponto dele preferiu escolher a riqueza, entenda, a riqueza material e terrena do que uma riqueza celestial. Porque o próprio Jesus também ele fala, juntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde nem os ladrões roubam, nem minam, nem nada, mas procurem. No caso ele está falando isso terreno, não procurar aqui na terra, mas busquem o tesouro de vocês no céu,
que lá os ladrões não roubam, a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam, nem minam. Então a gente tem que se basear muito nisso aí, que o nosso tesouro é no céu. A nossa recompensa é no céu, não é aqui. Então não adianta eu tentar querer focar em patrimônios terrenos, querer focar em coisas terrenas, sabendo eu que quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, nada daquilo ali eu vou levar comigo, para nada e nem para lugar nenhum. Então eu quero que você entenda bem sobre isso, porque assim, priorize. Se você quer ser um verdadeiro seguidor de Jesus, não cometa esse erro do jovem rico, de tipo, não me adianta nada eu guardar todos os mandamentos do Senhor Jesus, não adianta nada eu conhecer todas as leis do Senhor Jesus, se porém há alguma coisa em mim que me prende de seguir a Ele, dele dizer, vem e me segue. Não adianta. Porque a nossa vida, a vida do cristão é uma vida de renúncia, é uma vida que você morreu. Quando você entrega a tua vida para Jesus e você se converte, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é uma nova criatura, você é um novo ser, você é uma nova criatura em Jesus, em Cristo. Então a tua vida ela vai ser completamente mudada, ela vai ser completamente diferente. Então não adianta. É como eu estou falando, se você pode conhecer as leis, pode guardar os mandamentos do Senhor e praticar como ele fazia aqui o jovem rico, mas se as riquezas ou alguma coisa terrena ou qualquer que seja um motivo está te impedindo de ter uma vida de renúncia, uma vida que você sabe que você não pode viver mais para você, porque a sua vida agora não é mais sua, mas é de Jesus, você não está apto para seguir a Jesus. Você não está apto para que Jesus chegue para você e diga, vem me segue. Porque é como eu te falei, e vou repetir, os discípulos, quando Jesus chamou cada um deles, eles deixaram tudo, sem pensar, sem questionar e nem fazer uma pergunta a Jesus. Simplesmente largaram o que estavam fazendo e seguiam a Jesus. E foram grandes homens usados pelo Senhor, como todos nós sabemos. Paulo, o que Paulo não abriu mão da vida dele para poder servir a Cristo? Paulo era perseguidor, opressor, matava os cristãos de Jesus, os cristãos que serviam a Jesus. E Paulo, depois que teve um encontro com Jesus, Paulo nunca mais foi o mesmo. E mesmo Paulo, depois de convertido, depois de viver para Jesus, depois de estar fazendo a obra, em momento nenhum você vê Paulo com alguma coisa que impedisse Paulo de seguir a Cristo e de cumprir a missão que Jesus estabeleceu na vida dele. Você não vai ver isso em todos os relatos de Paulo. Você vê que Paulo vive sempre negando a si mesmo, vive sempre batalhando contra a carne, porque ele entende que ele tem uma missão, ele tem um chamado, que Jesus chamou ele para ele cumprir uma missão que foi dada para ele. Então ele não deixa em momento nenhum que nada venha atrapalhar aquilo ali, porque o objetivo de Paulo não era só seguir a Jesus, mas cumprir e chegar até o alvo daquilo que ele foi chamado para fazer. E Paulo foi um dos grandes apóstolos de Jesus, um grande ganhador de almas para Jesus, um grande exemplo que nós temos que tirar para as nossas vidas, nos inspirar, tentarmos ser imitadores de Cristo todos os dias, como o próprio Jesus diz, sejam os meus imitadores, para a gente poder agir e fazer da forma correta como Jesus quer que a gente haja, meu irmão. Não é a gente ficar parado, não é a gente ficar meditando só na palavra parado e deixar o mundo se acabar e a gente não fazer nada, não. Como é que eu posso ser seguidor de Cristo se eu não consigo? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Como é que eu posso ser seguidor de Cristo se muitas vezes eu deixo de orar e ler a Bíblia para estar assistindo novela? Muitas vezes para estar vendo série, que aquilo ali prende, aprisiona a pessoa. Uma novela te aprisiona, além de não ter nada de edificação. Porque se você vai assistir uma novela na Globo, você vai ver que é horrível. Você está vendo, porque só tem porcaria na Globo, eu não digo sem medo de dizer. Você vai ver no SBT, novela mexicana também, coisas que não tem futuro nenhum, meu irmão. Série, eu era viciado em série. Hoje eu não assisto mais porque aquilo aprisiona.
E é praticamente isso, o jovem rico estava aprisionado pelas suas riquezas, a tal ponto que ele não conseguia deixar as riquezas para seguir a Cristo. E é isso que eu estou querendo dizer, então vocês entendam. A gente não pode deixar que nada nos aprisione ao ponto de nós chegarmos a esquecer do Senhor, a deixar de priorizar o Senhor Jesus nas nossas vidas para dar prioridade a outras coisas terrenas que não tem fundamento e que não vai levar a gente para lugar nenhum. Por isso que eu estou te falando, se você quer seguir a Jesus da forma correta, siga esses grandes exemplos que foram os apóstolos de Jesus, siga o exemplo de Pedro, siga o exemplo de todos os discípulos, de Tiago, de João. Judas, infelizmente, tinha tudo para ser um servidor de Jesus, mas acabou se corrompendo por ganância ao dinheiro também, infelizmente. Veja Paulo, veja o que Estevão fez, cara. O que Estevão fez, morreu pelo nome de Jesus, por falar a verdade. Mas em momento nenhum Estevão tinha seu foco em outras coisas que não fosse glorificar ou exaltar o nome do Senhor. A preocupação de Estevão era apenas em fazer a vontade do Senhor. Esses sim verdadeiramente seguiam a Cristo, seguiam a Jesus de todo o seu coração. E é dessa forma que nós temos que viver. Se nós de que me adianta eu pegar isso aqui, a Bíblia, a palavra do Senhor, ler e não praticar o que está nela? Não adianta de nada, eu não estou vivendo. Porque, eu meditar numa palavra e eu não viver aquela palavra, ou até mesmo ministrar algo que eu não estou vivendo, nem viver o que eu estou pregando também, não vai adiantar. Então eu quero trazer essa reflexão para vocês, para que a gente possa acordar. Pessoal, a gente está vivendo num tempo difícil, a gente está vivendo numa crise mundial, numa pandemia, onde tudo está difícil. E infelizmente tem muitas pessoas perdendo a vida por conta desse vírus. Muita gente está morrendo sem Cristo, sem Jesus, é uma coisa que é triste, porque a gente sabe que quem morre sem Jesus, infelizmente não há mais salvação para aquela pessoa. E nós como cristãos estamos fazendo o quê? Estamos apenas sentados, assistindo, esperando essa pandemia passar, para poder a gente fazer alguma coisa. E não é assim, a gente tem que agir, a gente tem que levar uma palavra de salvação para essas pessoas. Isso é triste. E outra coisa que me deixa mais triste, pessoas que servem a Jesus, pessoas que estão na igreja, pessoas que, porque infelizmente com essa quarentena as igrejas fecharam, muitas pessoas têm se esfriado na fé, têm deixado esfriado na fé, não, têm deixado a sua fé se abalar, têm deixado seu amor se esfriar. Você não vê mais aquela pessoa com aquela vontade, aquela coisa de servir a Cristo e tudo. Eu já estou até pensando quando a igreja reabrir de novo, quantas pessoas vão para o culto. Porque não só, eu sei que não é fácil, quando você não está indo para a igreja, você se permanecer firme, mas na ministração anterior eu falei sobre isso. Deus ele vai se fazer presente na sua vida se você buscar Ele em casa. Não é só necessariamente na igreja, mas isso aí é uma alta busca pessoal sua. Então se você não buscar, fica difícil. Meditar na palavra do Senhor, para valer, não é ler, mas é meditar e entender o que Deus quer falar contigo, é orar, é buscar do Senhor, para Deus dar um direcionamento do que você fazer para durante todo esse processo, como é que eu posso dizer, esse processo de pandemia, para você não deixar que seu amor se esfrie, para você não deixar que a sua fé venha a ser abalada e nem que você venha se desviar dos caminhos do Senhor, como muitos se desviaram, muitos se afastaram. É triste isso, é uma realidade triste. Então eu falo isso porque é uma coisa que eu vejo e entristece o coração, entendeu? Porque o tanto de gente que já tem morrido e morre sem Cristo, quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, quantas pessoas praticamente estão frias, estão mortas espiritualmente porque não buscam. E isso é triste. Eu entrei nesse assunto porque é algo que se você for parar para analisar, é algo triste. E a gente não quer isso para ninguém, a gente quer o melhor, a gente quer que todo mundo se salve. Mesmo sabendo que a salvação, infelizmente, nem todo mundo quer. Mas é isso que eu queria deixar para vocês, para vocês essa reflexão, que vocês meditem sobre essa palavra do jovem rico, que vocês meditem na questão de vocês seguirem a Cristo da forma como realmente vocês devem seguir, fazendo o correto. Desapegue, meu irmão, de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Se seja novela, seja série, seja qualquer coisa, seja jogos,
seja qualquer coisa que está te aprisionando, aquilo ali é coisa que está te afastando do Senhor. Então aquilo ali não vai edificar a tua vida, não vai trazer benefício nenhum. Se afasta daquilo, busca o Senhor, que você vai encontrar no Senhor coisas maravilhosas e grandiosas, a qual no mundo você não vai encontrar de maneira nenhuma. Então que você medite nessa palavra, você permaneça firme, se permaneça fiel no Senhor, busque Ele todos os dias, medite na sua palavra, ore, busque direcionamento do Senhor para a tua vida. E quando a igreja abrir, quarta-feira nós já vamos ter culto.